Estamos de volta com mais um bloco do Clube da Bola e eu peço desculpa pro meu colega Renato Semensati, que é um gentleman. Enquanto eu li a mensagem na saidinha do bloco anterior, o Renato fez assim para fazer uma pergunta e eu chamei o intervalo. Não vi, Renato? Não vi? Estava concentrado aqui na mensagem da Rô. Sua pergunta, Renato. É isso, Marcelo. Não, a minha pergunta é para o Badá, porque à distância eu faço uma leitura extremamente positiva da contratação do Maringá, que passou por aqui por Criciúma, não conseguiu fazer um bom trabalho, mas existia um cenário muito desfavorável, mas ele já fez um belo trabalho na Chapecoense, e da volta do Gilmar Dalpozo. Badá, isso aí foi convicção ou desespero? Olha, viu? É uma boa pergunta. Um pouco de cada. Eu acho que comentei aqui semana passada, né, que eu não vi a outra dupla, eu não vejo qual que é a outra dupla que poderia vir no momento desesperador da Chapecoense, porque há desespero. Não adianta. O investimento no futebol não deu certo desde o início do ano. Tentaram outras opções, também não deu certo. Foram buscar, com todo respeito ao profissional, Marcos Vinícius Beck Lima, que estava lá no Cascavel, Série D de Campeonato Brasileiro, com todo respeito. Não deu certo. Tentaram treinadores. Então, para esse momento, é um ato de desespero da diretoria trazer Gilmar Dalpozo e resgatar o Maringá, que a gente sabe fazia muito tempo que estava afastado do futebol. Eles vieram pela identificação que eles têm com o clube. Eles fizeram parte da Chapecoense histórica, que saiu da Série D para ir para a Série A e que teve aquela ascensão no cenário nacional. Os dois estavam, o Gilmar Dalpozo e também o Maringá. Então, foi meio que um ato de desespero, dizendo assim, não, é a nossa última cartada, é o Maringá, é o Dalpozo, os únicos que podem tirar a Chapecoense dessa situação. E aí, a gente vai ver hoje à tarde, porque trabalho técnico e tático, não dá para dizer que o Humberto Louser não é bom treinador. Foi lá para a Série A, acho que já ganhou 2 ou 3 com o Atlético de Goiás. Ele é um bom treinador e tinha uma boa comissão técnica, entendeu? Então, técnica, talvez o Gilmar Dalpozo possa tirar mais do grupo, mas o principal trabalho deles é a parte mental. E aí eles tiveram uma semana inteira para trabalhar sobre isso. Vamos ver o resultado hoje contra o Botafogo de Ribeirão Preto. Se não der hoje, seu Marcelo Mancha, aí porque não tem solução. Ô, Mancha, até perguntar pro Badá aí, quem tá acostumado com o Figueirense, que vai pro 5º ano de Série C, até dizer que não é legal, tá? Série C é horrível, a transmissão é, o público não é alto, a qualidade de jogo é baixa, então, Badá, fala pra galera fazer uma forcinha a mais aí. Ou não? Não é nada legal. A gente segue falando de Série B. A gente vai até Itajaí, né? Com mais um titular do programa, Cacá Oliveira, do Bruscão. Oi, Mancha. Olá para você que tá ligado no Clube da Bola. Pois é, o Brusco voltou a vencer após 5 jogos. A situação ainda é ruim, mas a esperança voltou. Depois de vencer o Sport por 1-0, um golaço do Diego Matias, jogo que foi na ressacada. Agora o Brusque enfrenta o Operário em Ponta Grossa na segunda-feira, às 9h30 da noite. E depois, Santos na Arena Joinville. Jogo com mando de campo vendido, o Brusque vai ganhar R$720 mil e o jogo vai acontecer na Arena Joinville. O torcedor do Brusque só vai ter direito a 1.700 ingressos no setor visitante da Arena, com os valores girando aí em torno de R$200. Um dinheiro importante e um gramado que foi recuperado também pelo Jack nas melhorias aí para o Joinville, que vai jogar a Copa Santa Catarina. O Brusque então volta a ter um bom gramado. Tem jogado na ressacada onde o gramado é bom e vai jogar em Joinville então contra o Peixe no sábado, dia 7 de setembro. O Brusque precisa de pontos na segunda contra o Operário, tentar trazer o Operário para o bloco de baixo, né, na luta contra o rebaixamento. Santos é um jogo difícil, o Brusque tomou 4-0 na Vila Belmiro, mas o Peixe não vem fazendo uma boa Série B, voltou a oscilar. De repente dá para fazer um crime nesse jogo aí da Arena. O Brusque na última quinta-feira apresentou 5 jogadores, né? Teve a coletiva de apresentação, inclusive os estrangeiros Augustin Gonzalez e também Jean-Paul Torre. A situação do Tato Gonzalez é um pouco mais complicada. No último jogo na Suíça, ele acabou tomando cartão vermelho. O Brusque vai ser notificado, ele tem que cumprir 2 jogos de suspensão, então talvez ele demore para estrear pelo Brusque. No mais, na semana que vem, todos esses reforços devem ser regularizados para ajudar o Brusque
na luta contra o rebaixamento. O Lohan, um dos apresentados, inclusive já estreou e tem feito bons jogos, é o homem de confiança aí do Luizinho Vieira, afinal foi o técnico do Brusque que trouxe Lohan para o quadricolor. No mais, torcer para o futebol catarinense. A fase não é boa, mas o Brusque voltou a vencer e a esperança voltou aqui para o Vale do... Contigo, Mancha. Valeu, Kaká. Rodrigo Santos. São muitos assuntos, né? Muitos assuntos. O Brusque nessa busca por pontos para escapar dessas dos reforços que chegaram. E o Augusto Bauer, né? Essa estreia que tá gerando até uma expectativa, uma ansiedade aí no torcedor, esse retorno para casa, entre aspas. A gente sabe que o exatamente do Brusque. E como que você achou desse novo Augusto Bauer? Eu fiz uma comparação, assisti o documentário, aí a série documental do Manchester City, e o centro de treinamentos do Manchester City tem um paredão cinza muito parecido com esse que foi construído. E os jogadores até brincam ali de bater a bola na marca da tinta, tal e tal. Conta tudo pra gente. Vamos lá, assim, ó, a vitória contra o Sport na terça-feira era uma vitória assim que ela precisava vir da forma de qualquer jeito, e veio. Essa vitória veio de 1-0 para tirar um pouco do peso. O time foi para a janela de transferências e até falando sobre essa questão de liga e de dinheiro, de liga que inflacionou o mercado, o Brusque resolveu ir para o mercado exterior e traz 3 atacantes uruguaios, apenas um jogou, que é o Poleiro, que jogou contra o Sport. O Ocampo tinha uma suspensão pendente, joga segunda-feira. Só corrigir a informação do Kaká, o Gonzalez não foi expulso no último jogo na Suíça. Então é interessante, o Brusque contratou um jogador que foi expulso em setembro do ano passado, jogou 10 jogos na Suíça, jogou no Uruguai, e a suspensão que ele vai ter que ser paga é só agora no primeiro jogo no Brusque. Não dá para entender isso. Tudo bem. E ainda junte-se a isso, mais um zagueiro, e também chegou o Gabriel, que é um zagueiro que foi vice-campeão carioca com o Nova Iguaçu, e o Maurício, né, que é o outro zagueiro, teve uma lesão de tendão de Aquiles, infelizmente terminou a temporada. Então o Brusque aposta nesse para tentar ganhar um pouco de qualidade. Até digo que a defesa do Brusque ela é razoável. O problema é o ataque. Então vamos ver se esse ataque resolve. Aí o gol do Diego Matias, não é propriamente um atacante, mas fez o gol da vitória contra o Sport. A volta ao Augusto Bauer tem uma questão também, porque jogar em Florianópolis, com trânsito e tudo, vocês estão jogando, parecia que nós estamos jogando na pandemia. O jogo contra o Sport tinha 100 e poucas pessoas, né? Eu até vou discordar, dizer, por causa da torcida não vai. Como é que a torcida vai, hein? Teve um jogo contra o América, 7 horas da noite, na ressacada, pegando um trânsito, 3 horas para chegar, acidente no meio da rodovia para chegar, não tem desculpa. Agora o Augusto Bauer. Se voltar no dia 14, assim, uma conta em cima de tabela. Se você pegar os últimos colocados, aqueles que o Brusque está brigando na tabela de classificação. Vamos lá. Chapecoense vai jogar em casa. Guarani vai jogar em casa. Paysandu é o único que vai jogar fora. Botafogo joga em casa, Ituano joga em casa, Operário fora. E também tem o Amazonas vai jogar em casa. Enfim, a maioria dos adversários diretos do Brusque na briga contra o rebaixamento, Guarani vai jogar em casa, Chapecoense em casa, Ituano em casa, CRB em casa, Paysandu fora, Botafogo em casa. Então, todos esses rivais da tabela de classificação, o Brusque só vai jogar com o Paysandu fora de casa. Então, aposta que o campo sintético do Augusto Bauer, que se Deus quiser ficar liberado no dia 14, possa ser uma diferença. Mas eu acho que isso não é desculpa. O Luizinho Vieira canaliza isso como uma das razões da má campanha. Eu não concordo. O Brusque foi vice-campeão catarinense sem jogar em casa. Então vamos aguardar, né? Vamos ver o que acontece. E principalmente se esses estrangeiros que chegam, o Gonzalez, gostei muito do futebol dele, acho um bom jogador, se eles vêm para acrescentar, principalmente na parte ofensiva do time. Ô, Mancha, eu tô achando que o Pode falar. pessoal que tá fazendo a obra do Augusto Bauer tá na diária, né? Quando tá na diária, quando é que fica pronta? 2 semaninhas. Aí 2 semaninhas vai ainda assim, estão na diária. Ô Jorge, nós estamos vivendo esse negócio de promessa do estádio Augusto Bauer desde abril, quando acabou o Catarinense. É assim, quando é que vai ser? É pro próximo jogo. Pro próximo. Então, qual é a promessa que se chega agora? Pro próximo, que não é contra o Santos, vai ser com o Vila Nova. Depois, com o próximo. É assim que tá a coisa. Tá certo. Terrível. Vamos falar então de Série A agora. Marcelo Hermes, do Criciúma, falou aí do jogo, né? Do importante jogo contra o Cuiabá, fora de casa. Fala, Xará! A gente sabe que a equipe do Cuiabá é uma equipe muito boa, então tem a questão do clima aqui, o calor, o tempo é bem seco, então as queimadas que estão tendo, a gente sabe
tudo que está em volta desse jogo, mas temos que estar preparados para enfrentar todas as adversidades que tiver dentro da partida. Foi mais na base da conversa, o Tencati conversou bastante com a gente, falou os pontos positivos que a gente teve na última partida e dando agora também um feedback do Cuiabá, que teve uma mudança de treinador também que vai ser um parâmetro no jogo pra gente, tem que se adaptar rápido para ver o que vai ser melhor pra gente. Tá aí, palavras do jogador Marcelo Hermes do Tigre. Voltamos para o sul do estado, Renato Semensati. Renato falou já na abertura do programa de um dos problemas que o Criciúma vai encontrar, o forte calor, o clima seco, e o Marcelo completou ali a situação das queimadas naquela parte do Brasil que também pode influenciar na qualidade do ar, e os caras jogando bola não é fácil não, né, Renato? O nosso colega, o Jâniter Decortes, que você bem conhece, Marcelo, ele já está lá e ele me trouxe a informação que aquela área específica, ela não está sendo afetada. Então a questão não é queimada, não afeta. Mas o calor sim. Agora é calor para os dois também, né? E o Cuiabá tem muitos problemas. O Petit, que era o treinador, pediu demissão. O Criciúma acaba de receber aqui a informação que o Barreto, que está afastado há 5 jogos, viajou com a delegação. Então, se ele viajou com a delegação, a perspectiva é de jogar, né? Você não vai levar um jogador até Cuiabá para ele assistir o jogo. E é importante, porque sem o Wilker Angel e o Rodrigo, zagueiro central, a dupla de zaga titular, o Tencati vai colocar Tobias Figueiredo e o Alisson Maia. E aí a tendência é ele utilizar 3 volantes, com a volta do Barreto, já que o Patrick de Paula, que começou jogando, tomou cartão amarelo e é o terceiro dele, porque quando ele jogava no Botafogo ele tomou 2 amarelos, ele chegou aqui pendurado, tomou o amarelo contra o Bragantino, fica de fora. E o Igor Meritão tem tido atuações muito abaixo. Então, se o Barreto viajou é porque ele joga. E com o Barreto, o time do Criciúma ganha muita força no meio campo. Barreto, Ronald e o Newton. Tá aí o gol do Marcelo Hermes, que aliás faz uma temporada espetacular. O Tencati o colocou numa função diferente, atuando como um meia do lado esquerdo, um volante, enfim, dependendo do posicionamento, ele até fecha numa linha de 5 defensores, com o Trauco de lateral esquerdo, mas neste jogo especificamente, ele jogou como lateral esquerdo. E olha onde ele estava lá na hora de fazer o gol. A gente tá vendo aí o jogo, que não foi um bom jogo, mas o Criciúma foi um pouco melhor no primeiro tempo e acabou fazendo o gol. E o herói do jogo, depois desse lance aí do Felipe Matheus, que o Cleiton faz grande defesa, o herói foi o goleirão Gustavo, que faz uma defesa num cara a cara ali a 37 do segundo tempo e evita aí o empate. E com essa vitória, o Criciúma, que tinha 25, foi a 28 pontos, passou o Bragantino, que tinha 27, e ainda tem um jogo por fazer, né? Contra o Grêmio, tá aí o lance do gol, o Yannick Bolasso divide, o Mateuzinho divide, e ela sobra para o Hermes fazer o gol. Então, para esse jogo com o Cuiabá, o Criciúma tem os seus problemas, mas todo mundo está passando por isso, né, Marcelo? O Flamengo está com um caminhão de machucados, o Bragantino veio aqui, tinha uma lista de 10 no departamento médico. É a realidade de uma longa Série A de Campeonato Brasileiro. Tá certo. Tabela tá na tela. O Jorge queria falar antes. O Jorge também, vou pedir a tua opinião sobre a tabela, mas na hora que citamos aqui Jâniter Decortes, né? Eu fiz aquele coraçãozinho com as mãos. Grande amigo, grande parceiro, jornalista aí. Trabalhamos juntos, assim, não na mesma empresa, mas ao mesmo tempo nos estádios de futebol aqui de Florianópolis, da grande Florianópolis. Ô, Renata, quando fala esse nome do Jâniter, em Cuiabá, a gente sempre brinca aqui, o Jâniter é o cara mais feliz que existe no mundo para pegar uma viagem, né? Assim, vamos fazer um jogo em Goiás, viemos de carro, 49 horas de carro, muito feliz, tudo tranquilo. Então, quando falou do Jâniter, eu já lembrei disso. É o cara mais feliz em viajar para ver jogo, para transmitir jogo, e o Criciúma hoje, a rádio de vocês, faz o narrador assistir todos os jogos em loco. Isso é importante. E o Jâniter, a gente sempre brinca, é o cara mais feliz. Pegou 89 horas de carro. Muito feliz, muito bom, o jogo muito bom. Agora a gente voltar para casa. Viagens longas, a gente tá acostumado. Esse tem quilometragem. É um cara muito bacana, mas como goleiro é péssimo. Pedi para colocar de novo a tabela da Série A pra gente dar uma olhada. O Jorge já pode até comentar. Jorge, a parte de cima ela não causa um tanto estranhamento, mas se olhar ali um Vitória, um Corinthians, principalmente na zona de rebaixamento, assusta o torcedor. Algum grande eu acho que vai ter que cair, né? Eu acho que o Fluminense tem um caminho de retomada aí que não deve cair. O Bragantino
Depois dessa vitória, o Criciúma já começa a ficar em perigo. O Corinthians, eu acho que tá uma dificuldade muito grande. Eu acho que para mim é um dos favoritos. E tu vê ali o Criciúma e o Juventude com 28 pontos. Hoje, na conta básica, em 5 vitórias escapam. Já consegue garantir a pontuação, mas os empates para escapar. Então, acho que vai ter um grande na Série B do ano que vem. E o Criciúma tem que voltar a fazer o que fez no jogo de quarta-feira aí contra o Red Bull Bragantino, vencer em casa. Vencendo jogos importantes em casa, o time consegue escapar do rebaixamento. Eu acho que o Criciúma tem um caminho até tranquilo, porque a Série A é um patamar muito mais alto. Mas é um caminho bem possível para garantir a sua permanência sem chegar na última rodada precisando de combinação, um perder, o outro ganhar, aquela coisa toda. Eu acho que o Criciúma consegue, com os próprios pés, digamos assim, garantir a sua permanência com uma certa ali, não tranquilidade, mas dentro do caminho normal, assim. Acho que o Renato vê isso desse jeito também. Legal. Deixa eu passar até antes do Renato pro Rodrigo, né? Nosso convidado hoje aqui, especialíssimo do Clube da Bola. Se tem algo que, quando você olha essa tabela, Rodrigo, algo que te chama a atenção, um olhar mais apurado, negativamente, positivamente? Se você olhar a tabela, aliás, hoje tem um Botafogo e Fortaleza, que é um jogo interessantíssimo hoje à noite, né? Se pensar que o Fortaleza pode abrir aí 4 pontos de vantagem para o vice-líder com um jogo a menos hoje, né? Trabalho muito bem feito pelo Vojvoda, trabalho longo, com uma folha que com certeza não está nem entre as 5, 6 maiores folhas. A gente fala sobre tamanho de folha. Tamanho de folha é um negócio muito interessante, porque muita gente justifica por tamanho de folha, tá aí o Fortaleza justificando que não é só o tamanho de folha, é competência do trabalho bem feito que enfim, tá dando resultado. Só sobre o Criciúma, eu acho que o Criciúma caminha para uma permanência sem sustos na Série A. Até porque você vê Vitória, Goianiense, Cuiabá, o próprio Corinthians, que está no meio de uma bagunça institucional gigante, com janela fechando na segunda-feira e teoricamente sem perspectiva de trazer mais ninguém, é um time que vai brigar lá embaixo. Fluminense, o Bragantino é um time que me surpreende negativamente, porque sempre fez brasileiro forte, mas hoje o Bragantino, quem viu o jogo contra o Bragantino, os últimos jogos do Bragantino, que o Bragantino hoje é um time que vai brigar por Z4. Enquanto que o Criciúma fez uma janela de transferência que eu considero boa, trazendo bons jogadores para dar uma reforçada, dando alternativas para o Tencate montar um time, digamos assim, um time coeso. Não só no time titular, mas também no banco de reservas, caminha para uma permanência tranquila. E digo mais, eu acho que o Criciúma tem uma condição também muito tranquila de conseguir uma vaga em competição continental no ano que vem e disputar uma Copa Sul-Americana. Eu acho que é uma meta muito plausível no momento do Criciúma. Isso é bom, sabe por quê? Porque o Criciúma entra na Série A sem pensar, é longe daqueles outros times catarinenses que jogaram a Série A desesperado para lutar contra o rebaixamento. O Criciúma nunca teve esse tipo de desespero e pelo jeito que está jogando também não vai passar por isso. Vai ter um campeonato brasileiro tranquilo e eu acho que pode ser muito bem premiado com uma vaga em competição continental no ano que vem. Legal. Pra gente encerrar o assunto Série A, pedir a opinião do Badá, pegando até o gancho final ali do Rodrigo, né? Que o Figueirense não entrou desesperado, tá tranquilo, e de desespero nós entendemos, né, Badá? Nós entendemos. Criciúma, no caso, que você quis dizer. Não, o Criciúma faz uma campanha tranquila por conta do fator local. É muito forte dentro do Heriberto Rios. Por exemplo, e aí o Rodrigo já resumiu, né? O grande destaque é o Fortaleza, um clube que alguns anos atrás estava na Série C e sempre batia na trave. Eu me lembro de um jogo contra o Juventude, um jogo decisivo contra o Juventude, que o Elias, que passou aqui pela Chapecoense, agora está lá no América Mineiro, fechou o gol no Juventude e o Fortaleza não conseguia subir para a Série B. Hoje está aí, ó, líder, com méritos, com merecimento da Série A. O que tá perigoso é o Corinthians, hein, cara? O Corinthians contrata e não consegue reagir. Ramon Dias, não sei não, acho que tá com os dias contados. Tem 3 ali que eu acho que dificilmente escapa da degola. O Vitória, o Cuiabá e o Atlético de Goiás tem uma vaguinha ali, eu acho ainda, e o Corinthians tá perigoso. Agora, o time mais sem graça, e com todo respeito, eu não conheço nenhum torcedor do Bragantino. Que time mais sem graça, cara. Se ganha, tá tudo bem. Se perde, tá tudo certo. Se empata, não tem problema. Não tem protesto lá, não tem cobrança. Tá tudo tranquilo lá. Que vida mansa tem o pessoal que trabalha nesse Bragantino. Torcida também, pelo jeito, não tem. Os torcedores lá vão mais pra ver o adversário do que eles mesmos. Então eles ficam por ali, né, mas de boa, eu acho que até que se cair não tem problema nenhum, porque o negócio deles é vender jogador. Então, esse aí é um exemplo de SAF que eu não gostaria de ter no meu clube, não.
Vender jogador e energético também, né? O Bragantino. Mas vamos lá. Seguinte, vamos pro intervalo. Antes, mandar um abração pro Ian Cel, nosso coordenador de esportes aqui do Grupo PND, que fez aniversário, fez uma festa ontem. Não estive presente, pois já tinha um outro compromisso previamente marcado. Mas Jorge Júnior já nos atualizou aí da festa, disse que foi muito massa, muito legal. Parabéns, Ian, sucesso, saúde e muita paz nessa nova fase da vida. Rápido intervalo, na volta tem nosso podcast, vou contar umas novidades do nosso podcast. Tem Figueirense, tem Segundona Catarinense, tem uma matéria muito legal preparada pela produção do Clube da Bola, é rapidinho.